Você já entrou em um lugar pela primeira vez e, de repente, teve a estranha sensação de que já conhecia exatamente aquele ambiente? Talvez alguém tenha dito uma frase específica, um objeto estivesse sobre a mesa ou uma luz atravessasse a janela de um jeito muito particular. Por alguns segundos, tudo pareceu incrivelmente familiar. Você tinha certeza absoluta de que aquele momento já havia acontecido. Então a sensação desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando apenas uma pergunta: como isso é possível? Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam essa mesma experiência, e até hoje ela continua sendo um dos fenômenos mais intrigantes da mente humana. O mais curioso é que o déjà vu não escolhe idade, profissão ou cultura. Ele pode acontecer com qualquer pessoa. Alguns o experimentam poucas vezes na vida. Outros afirmam sentir essa sensação com frequência. Independentemente da quantidade de vezes, a impressão é sempre parecida. Por alguns instantes, parece que o presente deixa de ser novo e se transforma em uma lembrança. Mas como podemos lembrar de algo que, teoricamente, nunca aconteceu? Durante séculos, diferentes povos tentaram responder essa pergunta. Em algumas culturas antigas, acreditava-se que o déjà vu era um sinal de que a alma reconhecia um momento vivido em outra existência. Outras tradições interpretavam essa experiência como uma conexão entre diferentes planos da realidade, como se existissem caminhos invisíveis ligando acontecimentos aparentemente separados. Essas interpretações atravessaram gerações porque, quando alguém vive um déjà vu, a sensação costuma ser tão intensa que parece desafiar qualquer explicação simples. Mas a ciência resolveu investigar esse fenômeno de outra maneira. Em vez de perguntar se estamos revivendo o passado, pesquisadores passaram a observar o cérebro durante esses episódios. E foi aí que surgiram algumas descobertas surpreendentes. Nosso cérebro recebe milhões de informações a cada segundo. Sons, imagens, cheiros, movimentos, expressões das pessoas ao nosso redor. Tudo isso precisa ser organizado rapidamente para que possamos compreender o mundo. Em alguns momentos muito específicos, esse sistema pode sofrer um pequeno atraso ou uma diferença no processamento das informações. É como se uma parte do cérebro registrasse a cena um instante antes da outra. Quando isso acontece, a segunda parte interpreta aquela informação como se fosse uma lembrança recém-formada. O resultado é justamente a sensação de que aquele momento já foi vivido. Essa hipótese é uma das mais aceitas pela neurociência atualmente. Porém, mesmo explicando parte do fenômeno, ela não responde a uma pergunta importante. Por que alguns déjà vus parecem tão profundos? Por que, em certos casos, não sentimos apenas familiaridade, mas também a impressão de saber exatamente o que acontecerá nos próximos segundos? Talvez você já tenha vivido isso. Durante um déjà vu, surge a sensação de que consegue prever a próxima frase de alguém ou imaginar o próximo movimento de uma pessoa. Na maioria das vezes, essa impressão desaparece rapidamente, mas ela é forte o suficiente para deixar qualquer um intrigado. E é justamente esse detalhe que faz tantas pessoas buscarem explicações além da ciência. Existe ainda outro aspecto fascinante. Estudos mostram que o déjà vu acontece com mais frequência em pessoas jovens e costuma diminuir com o passar dos anos. Alguns pesquisadores acreditam que isso esteja relacionado ao funcionamento da memória, que muda ao longo da vida. Outros sugerem que cérebros mais ativos na formação de novas lembranças podem produzir esse tipo de sensação com maior facilidade. Independentemente da explicação, há um fato curioso: quase todas as pessoas descrevem o déjà vu usando palavras muito parecidas. Elas dizem que parecia real, era impossível explicar, tinha certeza de que aquilo já tinha acontecido. Essa semelhança nos relatos mostra que estamos diante de uma experiência humana extremamente comum, mas que continua cercada de mistério. Agora imagine outra possibilidade. E se o déjà vu não existisse apenas para nos confundir? E se essa sensação fosse uma consequência natural da forma como nosso cérebro constrói a realidade? Todos os dias, nossa mente compara o presente com milhares de memórias armazenadas ao longo da vida. Muitas vezes, sem perceber,
encontramos padrões semelhantes entre situações diferentes. Um cheiro pode lembrar a casa da infância. Uma iluminação pode parecer com a de uma antiga escola. O tom de voz de uma pessoa pode se parecer com o de alguém que conhecemos anos atrás. Mesmo sem perceber conscientemente essas semelhanças, o cérebro pode reagir criando uma poderosa sensação de familiaridade. Talvez seja justamente isso que torne o déjà vu tão fascinante. Ele nos lembra que nossa percepção do mundo não é uma gravação perfeita da realidade. Ela é uma construção constante, feita de lembranças, emoções, associações e interpretações. Às vezes, basta um pequeno detalhe para despertar uma sensação que desafia a nossa lógica. Mas existe um lado ainda mais intrigante dessa história. Alguns pesquisadores começaram a perceber que o déjà vu pode revelar algo importante sobre a maneira como nossa memória funciona. Em vez de ser um erro, talvez ele seja uma demonstração impressionante da capacidade do cérebro de reconhecer padrões antes mesmo de termos consciência disso. E essa possibilidade muda completamente a forma de enxergar esse fenômeno. Se o déjà vu realmente estiver ligado à capacidade extraordinária do cérebro de reconhecer padrões, então ele revela algo surpreendente: nossa mente está trabalhando muito mais do que percebemos conscientemente. Enquanto acreditamos estar apenas observando o mundo, o cérebro compara, organiza e relaciona informações o tempo inteiro. Ele procura semelhanças, identifica detalhes e cria conexões invisíveis entre experiências passadas e o momento presente. Talvez seja exatamente por isso que um déjà vu pareça tão intenso. Em poucos segundos, milhares de lembranças podem ser comparadas sem que você tenha consciência desse processo. Quando o cérebro encontra uma combinação extremamente parecida com algo já armazenado, surge aquela sensação inconfundível de familiaridade. Não significa que você realmente viveu aquele momento antes. Significa apenas que sua memória encontrou uma combinação tão convincente que, por um instante, parece impossível distinguir o presente de uma lembrança. Mas a história não termina aí. Ao longo da história, filósofos também tentaram compreender esse fenômeno. Alguns defendiam que o tempo talvez não fosse tão simples quanto imaginamos. Outros acreditavam que nossa percepção do presente é apenas uma pequena parte de uma realidade muito maior. Embora essas ideias não possam ser comprovadas cientificamente, elas mostram como o déjà vu sempre despertou uma pergunta profundamente humana: será que entendemos realmente como percebemos o tempo? E talvez essa seja a questão mais importante de todas. Por que o déjà vu não nos impressiona apenas por parecer misterioso? Ele nos impressiona porque desafia uma das certezas mais básicas da nossa vida, e a de que sabemos diferenciar perfeitamente uma lembrança de um acontecimento novo. Imagine por um instante como isso é extraordinário. Você passa anos confiando completamente na sua memória. Confia que ela sabe o que aconteceu ontem, na semana passada ou na infância. Então, de repente, em apenas 2 ou 3 segundos, essa mesma memória cria uma sensação tão forte que faz você duvidar da própria realidade. É impossível não ficar intrigado. Talvez por isso tantas pessoas nunca esqueçam o dia em que tiveram um déjà vu especialmente intenso. Algumas conseguem descrever o ambiente, as pessoas presentes e até as emoções que sentiram naquele instante, mesmo muitos anos depois. O fenômeno dura pouco, mas deixa uma marca duradoura. Existe ainda outro detalhe curioso. Pesquisadores descobriram que pessoas saudáveis costumam experimentar o déjà vu de forma breve e passageira. A sensação aparece, atinge o ponto máximo e desaparece rapidamente. É justamente essa característica que diferencia o déjà vu comum de outras alterações da memória estudadas pela medicina. Ou seja, sentir um déjà vu ocasionalmente faz parte da experiência humana. Não é algo raro. Muito pelo contrário. Estima-se que grande parte das pessoas terá pelo menos um episódio ao longo da vida. Isso explica por que esse tema desperta tanta identificação. Talvez, enquanto você assiste a este vídeo, já esteja lembrando do seu próprio episódio. Talvez tenha acontecido em uma viagem, durante uma conversa, ao entrar em uma sala desconhecida ou simplesmente caminhando por uma rua qualquer.
E essa lembrança provavelmente continua viva porque, naquele momento, sua percepção da realidade pareceu mudar completamente. Mas existe uma reflexão que considero ainda mais fascinante. Independentemente da explicação que cada pessoa prefira acreditar, o déjà vu nos lembra de algo muito importante, e ainda sabemos muito pouco sobre o funcionamento da mente humana. Vivemos cercados por tecnologia, inteligência artificial, telescópios capazes de observar galáxias distantes e aparelhos que registram a atividade cerebral em tempo real. Mesmo assim, um fenômeno de poucos segundos continua despertando debates entre cientistas, filósofos e pessoas comuns. Isso mostra o quanto nossa própria consciência ainda guarda mistérios. Talvez nunca exista uma única resposta capaz de satisfazer todas as perguntas. A ciência continuará investigando, novas pesquisas serão publicadas e diferentes hipóteses surgirão. Ao mesmo tempo, cada cultura continuará interpretando essa experiência de acordo com suas próprias crenças e tradições. E talvez essa diversidade de interpretações seja justamente o que torna o déjà vu tão fascinante. Porque, no fundo, ele não desperta apenas curiosidade sobre o cérebro. Ele desperta a curiosidade sobre nós mesmos. Sobre como construímos nossas lembranças. Sobre como percebemos o tempo. Sobre o quanto podemos confiar naquilo que sentimos. E, principalmente, sobre o quanto ainda existe para descobrir dentro da mente humana. Da próxima vez que você experimentar um déjà vu, talvez não precise correr para encontrar uma resposta imediata. Talvez valha a pena apenas observar aquele instante com calma. Perceber a intensidade da sensação. Notar como ela surge, cresce e desaparece em questão de segundos. Porque, independentemente da explicação, uma coisa é certa. Por um breve momento, sua mente conseguiu fazer você acreditar que o presente já fazia parte do passado. E isso, por si só, já é um dos fenômenos mais extraordinários que podemos experimentar. Agora eu quero saber da sua experiência. Você já teve um déjà vu tão intenso que ficou pensando nele durante horas, ou até durante anos? Conte nos comentários como aconteceu. Talvez, ao compartilhar sua história, você descubra que milhares de pessoas viveram algo muito parecido. Afinal, se existe uma característica que une todos os relatos sobre o déjà vu, é justamente esta, e a sensação de que, por alguns segundos, o impossível parece completamente real. E talvez seja exatamente por isso que esse fenômeno continua despertando nossa curiosidade geração após geração. Afinal, algumas perguntas continuam vivas não porque ninguém encontrou respostas, mas porque elas nos lembram de que a mente humana ainda é um dos maiores mistérios que existem.